Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia. E hoje o capítulo é Lucas, capítulo 2, versículo 39, quando o menino Jesus, estava em Nazaré. Naquela época, seus pais, iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E casualmente, nós estamos em um período pré-Páscoa. Então, seria o período que eles iriam para Jerusalém para comemorar os festejos da Páscoa. E depois voltavam, para Nazaré, que era onde eles moravam. Então, eles foram, comemoraram, todos os festejos. E aí iam em caravanas com os seus parentes, com os amigos, todo aquele pessoal que ia para Jerusalém, e depois voltava. Então chegou na hora de voltar, os pais voltaram, não viram Jesus por ali. Como tinha muito parente, muita criança, muita coisa, eles acharam que ele podia estar mais próximo dos parentes. Caminharam um dia inteiro até que resolveram procurar, porque ele não tinha aparecido por ali ainda. Aí procuraram, não acharam, resolveram voltar para Jerusalém, para ver onde é que tinham perdido a criatura. Imagina, um dia inteiro caminhando e a criaturinha não estava por ali. Aí voltaram, chegando lá, ele estava no templo, entre os doutores ali, como diz na leitura, pregando, e falando as coisas do reino de Deus, Então eles perguntaram para ele: por que fizeste isso conosco, nos deixou preocupado, E ele assim: por que vos preocupeis? Pois que eu estou na casa do meu pai, Então ele sempre se referiu assim a Deus, ao Criador, como o seu pai. E assim como nosso pai, nosso Criador, aquele que nos criou, que nos colocou nesse mundo para viver as experiências, nas nossas encarnações. E Jesus já desde cedo, se mostrou aquela criança iluminada. Ele já tinha essa luz nele, As pessoas já reconheciam nele essa experiência, essa sabedoria desde muito cedo, Porque ele trazia junto com ele esse conhecimento, Não precisava estudar para ter, ele já tinha, era nato, estava tudo guardadinho no seu arquivo espiritual, vamos dizer assim. Então ele conversava de igual para igual com o pessoal do templo, com os doutores. E mais ainda, ele conseguia explanar as questões melhor. Quem estava ouvindo ficava ali maravilhado de ouvir as coisas que ele dizia. E a gente vê nos dias de hoje, assim, não vamos dizer que Jesus esteja reencarnando, porque ele não precisa mais passar por isso, até porque se ele reencarnasse nos dias de hoje com as atitudes que ele tem, ele seria assassinado novamente, Provavelmente iam linchar ele ou iam colocar, não iam colocar numa cruz porque não é tradição de agora, Mas iam botar ali uma cadeira elétrica ou uma pena de... ou simplesmente dar um tiro na rua para pagar com ele e pronto, ele também não sobreviveria nos tempos de hoje, Então as pessoas dizem assim: esperamos a volta de Jesus, mas Jesus com o pensamento, com o posicionamento político, vamos dizer assim, que ele tinha na época, ele não passaria dos 33 anos de novo, Então todo mundo fica esperando a volta de Jesus, que ele venha, arrebatar, mas se ele reencarnasse agora, ia acontecer mais ou menos a mesma coisa, Porque a gente não está preparado para um ser de tamanha luz, Até porque tantos outros que vieram depois dele, querendo coisas semelhantes às que ele queria, Trazendo os ensinamentos semelhantes aos que ele ensinou, também foram mortos, também foram assassinados. E é assim que o nosso planeta de terceira dimensão lida
com seres iluminados que reencarnam, né? Só não matam os que não reencarnam, aqueles que estão trabalhando por nós na espiritualidade, assim como Jesus hoje o faz, trabalha na espiritualidade por nós, já voltou, já está no planeta Terra, né? Na verdade, nunca se afastou totalmente, porque ele é o governador do nosso planeta, mas desencarnado, né? Que ele corre menos risco, né? Pode trabalhar sossegado e não precisa se preocupar que vai levar um tiro na primeira esquina que ele dobrar. Mas, enfim, ele não tá vindo, mas estão chegando, né? Inúmeras crianças, né? Espíritos iluminadíssimos, para trazer um pouco de paz, um pouco de luz para esse planeta. Porque essa leva de espíritos trevosos, né? E habitantes de planetas que vieram reencarnar na Terra, planetas que muitas vezes foram destruídos pelos próprios habitantes, né? Assim como tem a premonição relativa à Terra, que nós mesmos em algum momento possamos destruir o planeta por conta da nossa energia deletéria, enfim. Mas estão vindo espíritos iluminados, né? Em missão, que se propuseram reencarnar na Terra nesse momento da transição planetária, de trazer um pouco de esperança para nós, né? Eu tô muito encantada com a Olivia, né? Ela é uma criança tão tranquila, ela não é uma criança pegajosa, que abraça, que isso, que aquilo, né? Mas ela tem uma postura espiritual incrível. E aí ela pediu para a mãe dela começar a ler para ela o Livro dos Espíritos, porque é um livro muito legal. Eu acho que deve ser um livro muito legal, né? Bem interessante. Bem interessante. Então, eu quero que tu leia para mim o Livro dos Espíritos, né? E ela pediu um Evangelho segundo o Espiritismo de presente também. Então, a gente tem esperança, né? Tem esperança nessas crianças que estão chegando. Ah, e outra coisa que ela disse para a mãe dela, que ela sente que é a primeira vez que ela reencarna na Terra. Ela disse que ela não era daqui. É a minha primeira vez aqui, mãe. Ela fala muitas vezes isso, a Tetê me contou lá no sábado. Então... Ela é fora da curva, aquela menina. É, né? Então, é um espírito, assim, desapegado de trejeitos infantis, vamos dizer assim, né? É uma criança, mas ela é incrível, assim, as coisas que aquela menina vivencia, né? E possivelmente, né, a gente tem o privilégio de conviver, né, de ter o contato com ela, mas possivelmente por aí já tem muitos outros nesse nível também, né? Porque tá chegando uma leva boa de espírito nesse planeta para ajudar nessa transição planetária. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Os mentores estão nos avisando que a gente precisa ter cuidado com as crianças, que a gente precisa ter cuidado com o que eles acessam, que a gente precisa levar eles para dentro de um templo, né? Assim como Jesus estava lá pregando no templo, né? Seja qual for. A gente pode levar para um centro espírita, a gente pode levar para uma escolinha dominical da igreja evangélica, pode levar para uma catequese ali na igreja católica, pode trazer numa reunião espírita, num centro de umbanda, não importa. A criança precisa entender que existe um mundo espiritual, né? Eles precisam entender que o Criador, que a gente não está aqui por acaso, né? Que teve que nós fomos criados por um ser amoroso, né? Por uma energia de luz que nos colocou nesse planeta e que a gente precisa fazer o bem, amar, né? A Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A gente tem mais que obrigação de passar isso para as crianças. E a gente vê que hoje em dia as crianças não têm essa... Uma grande maioria não tem esse hábito, né, de ensinar a criança a orar antes de dormir, né? A mãe sempre botava nós na cama e rezava o Santo Anjo, depois que a gente estava maiorzinho rezava o Pai Nosso. Nos ensinava a se comunicar com Deus, né, com a divindade. E eu ensinei os meus filhos a rezar, espero que eles ainda orem.
E a gente vai perdendo, né, se torna uma cultura, mas não deveria ser uma cultura, né? Deveria ser uma lógica, uma obrigação, uma coisa natural, né? Natural a gente. Não é uma obrigação, natural. Uma coisa natural, assim, a gente orientar as crianças no caminho de Deus, né? Inclusive, Jesus deixou na Bíblia, né? Ensine os meninos no caminho reto, né? Ensine as crianças no caminho da luz, porque eles são o futuro, né? São eles que vão fazer o bem depois. Aí hoje a gente acaba julgando, né? Os nossos governantes, os nossos políticos, né? Mas eles um dia foram uma criança e eles eram passíveis de ser ensinados a fazer as coisas certas, né? Porque assim como vêm os espíritos iluminados, vêm os espíritos que têm, né, alguma tendência, más inclinações. Mas será que se essas crianças forem orientadas, né, for apresentada para Jesus, conseguir trazer, né, mostrar o bem para elas, será que não teria alguma chance, né? Será que teria ou será que não teria? Só fazendo pra gente saber, né? Só se a gente pegar aquele medonho ali, sapeca, que faz arte, que apronta, né? Que prejudica o colega e trazer para o caminho da luz, mostrar como que as coisas têm que ser feitas. Será que a gente não conseguiria, enquanto é pequenininho, né? Torcer esse pepino? Então, na dúvida, né? Que a gente possa pegar as nossas crianças, né? Por mais tempo possível, o mais rápido possível, e mostrar para eles que Deus existe. Mostrar para eles que nada nessa vida é por acaso, que a gente não está aqui por acaso, que nós somos frutos de uma criação divina, né? Somos frutos de amor e que a gente está aqui para evoluir, e que a gente está aqui para fazer as coisas certas, né? Então tem aquela criança que vai nascer com essa predisposição assim de querer fazer as coisas boas, graças a Deus. Mas tem aqueles que são neutros, né? Não pende nem para um lado nem para o outro, que vai depender só de nós mostrar o caminho para eles, né? Que é uma boa parte, eu acredito, né? A boa parte dos espíritos que nascem, eles nascem meio cruzinho, assim, não sabem muito para que lado ir. Se a gente levar eles para o lado da luz, eles vão para o lado da luz. Se deixar eles soltos, eles vão para que lado, né? Então a gente precisa muito ter esse cuidado, né? Esse ano, os mentores estão nos alertando muito para que a gente tenha o cuidado com as crianças, que a gente se preocupe em mostrar para as crianças a espiritualidade, né? Ah, tem aquele pai que é ateu, o problema do pai ser ateu. Deixa o filho conhecer, daí o filho vai decidir se quer ser ateu ou não, né? Ah, mas eu não acredito em nada, não sei o quê. Não, mas ele é um espírito desligado de ti, né? Não é? Não faz parte. Ele saiu de ti, mas ele não é você. Então, deixa ele conhecer. Se ele achar que é bom, pelo menos ele vai ter uma oportunidade de ter um entendimento. Se ele não achar, ele vai ser ateu com meu pai. Mas dificilmente filhos de ateus são ateus. Dificilmente, muitos ateus são filhos de pessoas extremamente religiosas, né? Então, deixa conhecer os caminhos, né? Porque aí eles vão saber o caminho que vão seguir depois. E agora a gente está perto da Páscoa, e Jesus estava pregando no templo na época da Páscoa, e tá tudo bem. Não é só chocolate a Páscoa, tem muito mais coisa por trás disso. Já era uma festividade, né, antes da morte de Jesus. Eles escolheram matar Jesus antes da festa da Páscoa, que era para já o pessoal sair comemorando na Páscoa e esquecer da desgraceira que tinha sido feita, né? Já foi meio que proposital. Então, muitas pessoas acham que a Páscoa é Páscoa porque Jesus ressuscitou naquele dia, né? Mas na verdade não, já existia as festividades da Páscoa. Assim como já existia as festividades do Carnaval. A festa da carne já era antes de Jesus, né? Já existia antes. Então não tem ligação direta.
Ele foi morto nessa época justamente para que acontecesse que nem acontece no Brasil hoje em dia. Eles fazem e aprontam as coisas bem num período que o povo não vai estar prestando atenção. A gente tem que se ligar com a Copa do Mundo esse ano. Apesar que hoje em dia a Copa do Mundo, né? Nosso time tá uma banana. Então nem tem tanto, mas antigamente quando o pessoal ficava, né, empolgado ali com futebol, podia contar que eles iam lançar lá um decreto, uma lei, alguma coisa, e o povo não ia nem se dar conta, porque estava tudo comemorando, né? E foi mais ou menos o que eles fizeram com a morte de Jesus. Mataram ele ali na Sexta-feira Santa, ali, que virou Sexta-feira Santa, vésperas de Páscoa, porque sabiam que daqui a pouco estava todo mundo comemorando e não ia nem, ó, dar bola para o que tinha acontecido. Mas enfim, então hoje a gente vai chamar aqui o seu Joaquim da Angola, né? Para falar mais um pouco da Páscoa, para falar mais um pouco das crianças, para nos trazer sua palavra maravilhosa, como sempre. E o John tá roncando ali, eu acho. Ouvindo o ronco. Olhei barulho. John roncando. Negada! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, assim, pros filhos na terra. Pra todo sempre, assim. Olha a gaúda do velhinho aqui, ó. Perfumada. As plantinhas. Nossas ervas do trabalho, assim. Tá assim. Os filhos tá sentindo, assim, um aroma, assim, no ambiente, assim. Isso faz força. Fortalece, assim, pra trabalhar. Então, meus filhos, estamos chegando, assim, né? As épocas da Páscoa. Que nem a Fia disse. Não foi por acaso, né, que botaram Nossa Senhora na cruz bem nessas épocas assim, porque já sabia que ia abafar o caso mais fácil, né? Porque quando o pessoal tá feliz assim, nem presta atenção nas desgraceiras que tá acontecendo na volta, né? E é assim que os nossos irmãos da sombra agem. Espera o momento certo para fazer as coisas, assim. Então os filhos têm que estar sempre, como Jesus falou, vigilante. Orar e vigiar. Porque quando a gente menos espera assim, né? Porque eles têm assim todo o tempo do mundo, né? Pode ficar ali assim, só esperando assim os filhos dar uma bobeada assim, né? Para lançar o seu mal. Para lançar uma suspeita, né? Para lançar uma desavença, para lançar uma calúnia, porque não é só as grandes coisas assim que o pessoal da sombra faz, não, meus filhos. As grandes coisas que o mundo todo vê. É nas pequenas coisas assim, ó, que eles conseguem ir sombreando o planeta assim aos pouquinhos. Então, cada um que dá importância assim para um mau pensamento assim que ele lança, né, já tá criando assim uma plantaçãozinha assim de desavença no planeta e fortalecendo a sombra, né? Então, nosso Senhor Jesus assim, ele trouxe assim do seu conhecimento universal das coisas, assim. Tudo, ele já tinha tudo. Ele não precisava assim nem pegar um livrinho assim para poder
fazer as oratórias dele, assim, para as pessoas. Ele só se concentrava assim, né? Pedia ajuda ao céu e o céu mandava para ele tudo o que ele precisava falar, porque ele já tinha dentro dele aquela luz. E os fios podem ter essa conexão assim também, direto assim. É só os fios agir na luz, orar e vigiar. E quando precisar assim falar as coisas para alguém assim, vai vir assim na sua mente. É assim que é canalizar com a luz. Mas se os filhos não tiverem esse cuidado também, né? E se deixar levar pelas forças da sombra, corre assim uma empolgação assim na mente e já sai aquele monte de coisa também, não é? E aí os filhos se empolgam assim, se empolgam e começam a falar. E quanto mais os filhos falam, mais força dá para a sombra, sabia? Então assim, se a sombra não tinha tido aquela ideia de fazer tal coisa lá, como os filhos estavam falando assim nos políticos, assim, os filhos acabam de dar ideia para eles. Aí ele só vai lá e faz. Então, assim como a nega falou, que a nossa nega véia tinha uma responsabilidade assim, tão grande com ela, quando se tratava assim, de decidir quem ia governar o povo, que ela orava, como se aquela decisão dela, que era só uma decisãozinha assim, no meio de milhões, não? Como se fosse a mais importante, assim. Ela não entregava a decisão dela assim, de qualquer jeito assim. Ela orava muito, 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 até chegar à conclusão, até ter assim a intuição da luz para tomar a decisão dela. Agora os filhos imaginam se cada um da população assim inteira de um país fizesse isso, antes de ir lá dar a sua opinião, falar quem é que quer. Se os filhos não iam ter assim o melhor dos melhores governantes de toda a vida. Mas ao invés disso, o que os filhos depositam lá naquela urna, meus filhos? Ódio. De um lado e do outro e do outro. Pode ter 5 lados. Os 5 lados, o que deposita lá? Ódio. Só vai o contrariado, porque é obrigatório. Ninguém pensa assim, não, eu vou decidir por esse assim, porque esse é bom, é o melhor. Não, eu vou decidir por esse porque eu odeio o outro. Não é assim, meus filhos? 99,9. Então a decisão não é no amor. A decisão não é na consciência limpa. Não é na fé no Criador que vai trazer um dia um espírito de luz para governar esse planeta. Porque tem, meus filhos. Você pode achar que não existe. Pode parecer mentira, mas tem. Tem espírito de luz que pode governar um país. Prontinho para isso. Só que a sombra abafa.
E não é porque a sombra tem força, meus filhos. É porque os fios A gente colabora. dão a força para ela. É porque enquanto se passar emanando o ódio, não aparece. Ela fica ali, esperando o merecimento daquele povo. Então, assim, de quem é a responsabilidade, assim, da população inteira estar insatisfeita, assim, com as coisas que são feitas no seu país? Não é do fulano, do cicrano, do beltrano, não. Eles só estão lá porque foram colocados. Deu a chave para isso. Eles só estão falando um monte de porcaria por aí porque o povo aplaude. Então, continuem aplaudindo assim. Porque se cada irmão, antes de tomar uma decisão, entrar para o seu mundo de oração, se concentrar o máximo que for, pedindo a Deus bênção sobre o país de vocês, tirando o ódio do coração, esquecendo aquele que você não gosta. Os filhos pensam mais no que não gosta do que no que gosta. Os filhos perdem mais tempo tentando colocar para baixo assim o que não gosta do que tentando ver os pontos bons do que gosta. Peça para o Criador, peça para o seu mentor espiritual, peça para o seu anjo da guarda, o seu santo, seja lá o que for que você crê. Mas ora com o coração aberto assim, e peça que ilumine a sua mente naquela hora. E aí assim, aquilo que vinha assim na sua mente, meu filho, não descarta assim, não. Ah, não, mas não, isso não pode. Você vai, você ora, você pede, você recebe, e aí chega na hora e você diz, não, mas acho que não. Acho que isso não pode. Não é assim? Vem na minha cabeça. Acho que esse assim não dá certo. Não, tô ficando. Você pede, você intui, você aceita e você faz. Certo? Então, se tem um conselho assim que o velho tem para dar para os filhos, nesse ano todo, como fala assim? Isenta? Fala? Isenta? Pode ser. Se isenta assim de ficar vendo coisa de um e do outro, assim. Tá? Quando aparecer ali, assim, ó, descarta, assim. E vai orando, assim, pedindo pro Pai proteção e iluminação. Porque não adianta os filhos dizer assim, eu não vou lá, eu nem venho, nem vou lá, eu pago a multa, ou eu justifico, ou eu... É tão responsável quanto aqueles que foram lá e fizeram besteira. Aquele que não foi lá e não fez nada. Eu não quero levar essa culpa no meu ombro, porque tá levando uma culpa pior de ter ficado em cima do muro ali sem fazer nada. É? Então, assim, ó, conselho do velho. Peço muito pro Criador iluminar, assim, essas criaturas que querem ter o poder de decisão sobre as vidas do país de vocês. E não pensa assim, porque tem 50 mil fulano por trás do ciclano, porque tem 50 mil beltrano. Ele tá ali. E ele tá ali na frente.
tomando, seja lá o que for. Tentando, errando, acertando, não importa, tá ali. O que tem atrás não leva a nada. Só aquele que tá ali, de frente. Certo, meus filhos? Então, assim, procura, assim, dentro daquilo que a espiritualidade vai orientar os filhos a fazer. Porque o planeta precisa mudar. E o país de vocês, meus filhos, o nosso país, porque o velho também já nasceu aqui, ele precisa ser protegido da sombra. E se os habitantes daqui fizer a decisão através da oração, com o intuito da luz, vão conseguir proteger. Agora, se fizer a decisão, como estão fazendo já há tanto tempo, com o intuito do ódio, a coisa vai ficar feia. Porque é através do ódio que a sombra tem força. E aí, sabe aquela historinha que os filhos veem assim, porque o bicho papão só entra na sua casa se você permitir? Não tem uma historinha assim? Porque qual é o nome daquele bicho assim que só entra na casa que as histórias contam assim, meus filhos? Só se você convidar que eu entro? Como é que é? Isso serve. Isso serve para qualquer um da sombra. Sabe assim? Nenhum ser da sombra entra na sua casa se você não permitir. E a sua casa, hoje que o velho tá falando, é o seu país. Se você liberar o pensamento para a sombra invadir, você tá dizendo, pode entrar, que a casa é sua. Faz o que quiser. Acho que é vampiro, não é, meu filho? O vampiro só entra na casa se permitir? Tem um bicho desses assim, que é. Mas aquilo ali é uma figuração assim da realidade, né? Só acessa a sua mente aquilo que você permite, só entra na sua casa aquilo que você permite, né? O irmão Veluto andou ensinando assim, botar as forças de proteção assim nas casas, as ervas de proteção assim, as pedras, né? Porque eles estão querendo entrar nas casas mesmo para intuir as pessoas fazendo maldade. Então assim, quanto mais planta, mais luz, mais pensamento bom, assim, que os filhos têm, mais frequência boa, mais música, coisa, tudo que for bom, assim, que os filhos botar dentro de casa, assim, estão fechando as portas para não entrar sombra, né? Aí não entra. E se puder ir expandindo, não entra na sua cidade, não entra no seu bairro, não entra no seu país. Quanto mais conseguir expandir, mais aumenta a proteção, assim. Então vamos aproveitar assim, né, meus filhos, que tá num período assim, que muitos tempos assim estão fazendo as suas orações, estão nas quaresma, né, assim, e ora. Aproveita porque a energia tá boa, assim, é que nem acontece assim no Natal, assim, né, meus filhos? O pessoal fica com uma energia boa, libera um egrégor de luz, assim, do planeta. Aproveita que agora também os filhos orar bastante, para se conectar assim com o Criador, né? Para fazer as suas orações, para pedir, né? Para pedir luz, para pedir intuição do bem. Certo assim, meus filhos? E eleve assim o pensamento ao Criador e sejam assim muito gratos assim com as coisas que os filhos têm, sabe? Cada momento assim junto com a família de vocês, seja grato. Cada momento assim com a natureza. Cada prato de comida que vocês comem assim, seja grato,
né? Que isso também atrai muita coisa boa assim, pros filhos, certo? Então, assim, a gratidão é, assim, uma chave de ouro, assim, pros filhos. Certo assim, meus filhos? Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que estamos, assim, próximo, assim, do dia em que Ele se elevou aos céus, assim, através da cruz. E que Ele se elevou somente amando, até o último instante do seu corpo físico aqui, mesmo tudo que Ele estava passando naquele Calvário, Ele amou. Ele amou o ser humano de uma forma inexplicável. Ele amou seus algozes. Ele amou aquele que furou o prego para pregar ele. Ele amou e ele pediu ao Pai que perdoasse. Então, assim, que ele possa estar tocando assim o coração dos filhos nesse período de luz, assim, mostrando para os filhos o caminho a seguir e se orientando, né? Abençoando cada um dos filhos na face da terra. Assim. Louvado seja, assim, nosso Senhor Jesus Cristo, assim, meus filhos. Assim seja, por favor. Uma boa noite.